Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, a nossa leitura bíblica, como temos feito isso diariamente, graças a Deus, ao nosso Deus por isso, por ter nos dado condições de poder na sua palavra meditar, poder realmente ler a palavra, poder entendê-la, compreendê-la, e que sempre o Espírito Santo venha renovando em nossa alma, nosso coração, sempre algo além daquilo que pensamos, imaginamos, porque é Ele que vai trazer realmente a resistência, o que não existe pela fé. E assim, Deus amado Pai, eu peço mais uma vez a tua unção aqui neste momento, para que possamos interpretar, meu Pai, as Sagradas Escrituras e entendê-la e compreendê-la e absorvê-la, meu Pai, e colocar em prática totalmente em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Por isso eu peço esta unção mais uma vez sobre nós, sobre a minha própria vida, para que eu possa, meu Pai, ler, interpretar, meu Pai, realmente, e do Senhor receber as revelações da sua palavra e do teu Santo Espírito, ó Santo Deus. E aqui como está então em Juízes, no capítulo 2, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento aos seus antepassados, que eu ia dar a ela a vocês. E eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. E aí ele deixou bem claro: por que vocês não me obedeceram? Olha só esse versículo 3. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. E quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Um anjo teve que vir e falar com este povo. Josué já tinha dado a direção com Moisés, eles viram os sinais, milagres, maravilhas, o quanto Deus foi com eles, o quanto guerreou com eles, o quanto expulsou do povo a qual lhes deu como herança, expulsou o que lá havia. Eles colheram coisas que não plantaram, estavam vivendo em lugares que não tinham edificado, coisas que só Deus ele sabe fazer, realizar e exaltar aquele quem Ele quer. Mas aí deixaram claro, mais uma vez, que eles não obedeceram ao Senhor. Não obedeceram, fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. E isso até nos dias atuais, isso é muito claro, é o que acontece. Não obedeceram ao Senhor. E o Senhor perguntou: portanto, agora eu lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles vão ser seus adversários e os seus deuses serão dele uma armadilha para vocês. O diabo sempre ele vai se manifestar, trazendo confusão, rebelião e tantas outras coisas que levam as pessoas à maldição e à própria perdição. E aí, olha só então, olha esse relato no 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança, e o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Olha só, o povo fez, o povo estava fazendo. E dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto os grandes feitos do Senhor em favor de Israel, o Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. No livro de Juízes é o que mais vamos estar ouvindo e vendo, o que está escrito, que o povo fizeram o que o Senhor reprova. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Um povo que não conheceu a Deus, por mais que eles tinham a direção da palavra, o ensino, eles não viram. E aí então
o quanto é mais fácil você se afastar, você não crer, você não confiar, você não obedecer, como hoje infelizmente acontece em muitos lugares, pessoas que já sabem da verdade, já conhecem a palavra, já conhecem a vontade do Senhor, estão desobedientes, rebeldes, fazem o que querem da vida, não querem obedecer, não querem ter reverência, não ter respeito, não querem fazer o que agrada ao Senhor. E aí, olha só, depois disso, o Senhor então os abandonaram. O Senhor abandonou o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme os havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Me faz lembrar como Moisés estava no alto da montanha, ali com seus braços estendidos para o Josué, que estava na guerra, na batalha, na luta, e aonde então, quando o braço de Moisés ele se cansava, eles estavam perdendo. Josué perdia a batalha. Mas quando Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia sobre aquele povo. E aqui o Senhor deixou bem claro, nos advertiu por diversas vezes. Nós lemos muitas palavras de advertência, de alertas. Mas mesmo assim, um povo, uma geração, como sempre nasce pessoas, se nós pais não ensinarmos nossos filhos o temor do Senhor, eles não vão entender, não vão aprender, vão se contaminar com o mundo, vão ser pelo mundo seduzidos, envergonhados, humilhados, roubados, porque vão tentar realmente lutar contra seus adversários e vão ser derrotados, porque a mão do Senhor não vai poder ajudar. Então, o Senhor levantou juízes que os libertavam da mão daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. E ao contrário dos seus antepassados, logo se desviavam do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos. Enquanto o juiz vivia, o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, lhe prestando cultos e adorando-os, e recusavam-se a abandonar suas práticas e os seus caminhos obstinados. E hoje não é diferente. Como diz a Bíblia, que uma ovelha sem pastor, ela vai dar cabeçada, porque ela não sabe o que faz. Ela vai errar, ela vai realmente cair em buracos, em armadilhas, ciladas, a sedução que é neste mundo. Então a gente não vai achar pastagem, não vai achar o pasto devido, porque ela não está realmente debaixo de uma unção, de uma liderança, de um líder, de um juiz, como no passado, um rei, aquele que dava direção, orava, clamava, buscava, fazia diferença, e aonde então Deus ele se irava com esse povo, e a derrota era o caminho, o fracasso, a vergonha, a humilhação, como hoje infelizmente existe, da mesma forma, da mesma maneira, como eu sempre repito e falo, só muda hoje os personagens, porque a história está sempre se repetindo, os fatos, os feitos, enfim. E aqui olha o 20, por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se vão guardar o meu caminho ou não, se vão andar nos meus estatutos ou não, como fizeram os meus antepassados. O Senhor havia prometido que essas nações permanecessem e não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Então o Senhor até permitiu, mas vai usá-los agora como objeto para que eles pudessem realmente ser transformados, restaurados, enfim. Deus ia pôr a prova porque eles não andaram conforme fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que as nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué.
Então, olha só, Deus permitiu que essas questões ou essas situações realmente ficassem para que eles pudessem ser provados, para saber o que estava no coração de cada um. E hoje é fato, quando as pessoas estão em paz, alegria, prosperidade, felicidade, o como elas esquecem daquele que os tirou do lamaçal, tirou a mente da lama, tirou a mente de um fundo de poço, de um vazio, de uma opressão. E como é fácil se esquecer quanto ao tempo de paz, como esquece o Senhor de fazer aquilo que lhe agrada. E nós precisamos estar realmente sempre atento a isso, à voz do nosso Deus. Jamais nos permitir que a paz, a alegria, a felicidade, a prosperidade nos afaste do nosso Deus. E que possamos apenas alcançá-lo na dor, na opressão, nas angústias. Nós precisamos mudar isso diariamente, deixar de lado todas as circunstâncias que o mundo nos oferece para sermos gratos ao nosso Deus, gratidão ao nosso Deus, servir o nosso Deus do nosso coração, para que sejamos por Ele cuidados, zelados, porque é Ele que dá a vida, Ele que traz a resposta, a vitória, Ele que traz a mente dos milagres, Ele que faz acontecer, e nós não podemos permitir ser roubado por nada que o mundo hoje nos ofereça, que o mundo hoje tenta nos seduzir, porque é o que acontece como foi no passado e hoje se repete sim claramente da mesma forma, da mesma maneira. Então o diabo não mudou, Deus também não, e nós precisamos mudar dia após dia, porque mudar hábitos, mudar comportamentos, mudar crença não é fácil e precisamos simplesmente nos converter de alma e coração, entender o propósito, entender realmente o que Deus ele tem para nós, o que Ele tem para você, o que Ele tem para mim, e nós colocarmos em prática dia após dia, sempre em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender ainda hoje, nesse dia, nessa quarta-feira que vai estar se iniciando, nesse dia que teremos mais uma oportunidade de poder louvar o nosso Deus, adorar o nosso Senhor, e que Deus te surpreenda de forma assim abundante sempre, em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concede estarmos aqui na sua presença, meu Pai, ouvindo a tua voz, a tua palavra, a direção que o Senhor nos dá dia após dia, através de cada momento, a cada transição, meu Pai, cada posição que eles tinham no passado, e que hoje nós possamos realmente aprender, meu Pai, com seus erros, infelizmente, papai, que possamos aprender e não cometer os mesmos erros, para poder realmente fazer a diferença aonde o Senhor nos enviar. Então peça a tua bênção mais uma vez para consagrar o teu povo e realizar obras maravilhosas sobre cada casa, sobre cada família, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, tenha um dia maravilhoso de muitas bênçãos, felicidade e prosperidade, que você possa compartilhar, que você possa enviar os seus contatos, para que haja libertações em muitas almas, muitos corações, porque a palavra que liberta, ela que transforma, ela que restaura, ela que traz vida sempre em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, que precisar, pode contar conosco sempre em nome de Jesus.